Muito bom dia para você e seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Torá. Hoje estamos começando o capítulo 6 de Hilchot De'oth. Vamos então ler o texto da Halachá de número 1. Vamos ler os dois primeiros parágrafos. O texto diz assim: é natural que o caráter e as ações de um homem sejam influenciados por seus amigos e associados e que ele siga as normas locais de comportamento. Portanto, deve se associar com os justos e estar constantemente na companhia dos sábios, de modo a aprender com suas obras. Ao contrário, deve se afastar dos iníquos que andam na escuridão, de modo a não aprender com suas obras. Esta é a afirmação de Salomão. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Isso em Mishlê, Provérbios 13, 20. Semelhantemente é dito: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Isso em Tehillim, em Salmos, capítulo 1, verso 1. Meu comentário: não há muita necessidade aqui de explicar ou esclarecer as palavras de Rambam, de Maimônides ou da Halachá propriamente dita. Porém, creio que posso contribuir com alguns complementos para ajudar a que o leitor perceba o grau de importância desta Halachá, algo que nem sempre fica claro de imediato. É uma coisa que muitas pessoas entendem, mas na prática acabam não levando a sério. Muita gente acha que não irá aprender um comportamento ruim ou destrutivo simplesmente por estar perto de pessoas que o praticam. Eu jamais farei isso, não vai ser andar na companhia dessas pessoas que me fará uma pessoa pior. O que essa pessoa nem sempre percebe é que o que nós aprendemos não é necessariamente a ação direta das pessoas, mas sim o nível de moral que aquelas pessoas têm. E o que acaba acontecendo quando nós cercamos de pessoas com uma moral muito baixa é que a nossa moral acaba destoando da moral da média e nós acabamos nos achando muito mais justos do que aquele grupo. E realmente é bem possível que isso seja verdade, que você seja a pessoa mais justa, mais íntegra, mais reta, segundo os caminhos do Eterno, dentro daquele grupo de pessoas. Porém, o que acaba acontecendo é que quando nós estamos nessa posição de sermos os mais justos, os mais retos, e que a moral, a média da moral das pessoas em volta da gente é muito mais baixa, o que pode acabar acontecendo é que a gente relaxe na nossa própria moral. Porque se a gente vê um abismo da nossa moral para com a moral do próximo, isso não nos estimula a melhorarmos. Pelo contrário, nós ficamos um pouco com a sensação de que nós fazemos muita coisa. E aí, gradativamente, a gente vai erodindo a nossa moral e a nossa moral vai se tornando mais semelhante à daquelas pessoas, mesmo que as ações diretamente não sejam assim. O segundo ponto que eu acho importante colocar é que Rambam Maimônides cita um provérbio de Salomão, de Shelomó, que nos diz exatamente o que acontece com a pessoa que se cerca das companhias erradas. E o que aconteceu com Shelomó, com Salomão, no final da sua vida? Exatamente isso. Se cercou de companhias erradas, no caso dele em particular mulheres, e acabou sendo vítima daquilo que ele próprio havia dito nas suas palavras. Ou seja, não devemos subestimar a importância do meio nas nossas vidas. Não devemos achar que somos imunes a essas coisas. Esta é uma halachá que muita gente ignora, não porque acha que ela não seja importante, mas porque na realidade porque acha que ela pega pouco,
que ela não tem tanto poder assim sobre a pessoa se a pessoa for determinada. E isso não é verdade. É uma coisa que vai erodindo muito, muito devagar, muito aos pouquinhos, e quando nós nos damos conta, estamos com uma moral e um estado espiritual muito mais baixo. Ao contrário, quando nos cercamos de sábios, de pessoas íntegras, corretas, o que acaba acontecendo é justamente o estímulo para que sejamos mais ainda. Se nos cercarmos de pessoas mais íntegras, com mais conhecimento ainda do que nós, maravilha! Isso significa que os nossos padrões se elevarão e nós nos nivelaremos por cima e não por baixo, o que significa que seremos estimulados a melhorar, que seremos estimulados a agir de uma maneira cada vez melhor. Não se sinta mal em absoluto de não buscar a companhia de pessoas que não partilham dos mesmos valores morais ou espirituais que você e que não têm uma vida íntegra e reta aos olhos do Eterno ou o objetivo de ter com Ele um relacionamento dessa natureza. Isso não significa que você precisará ser grosseiro com as pessoas. Então eu vou virar o rosto para os meus colegas de trabalho. Então eu nem vou cumprimentar o meu vizinho. Não, não é nada disso. Você pode perfeitamente ser cortês, você pode perfeitamente bater papo, não há nenhum problema. Aqui a grande questão é de quem você irá se aproximar. Naturalmente, nós acabamos nos aproximando de algumas pessoas e não de outras. No seu ambiente de trabalho, por exemplo, muito provavelmente você tem amigos mais próximos e pessoas que são simplesmente colegas. Quando for se aproximar de fato de alguém e fazer amizades, essas amizades devem ser pessoas que te puxem moralmente e espiritualmente para cima e não que te arrastem para baixo. Se você se cercar de pessoas que te arrastam para baixo, você inevitavelmente acabará tendo um nível moral e espiritual mais baixo. Se você se cercar de pessoas que estão pelo menos no mesmo nível que você ou em níveis mais elevados, então isso significa que você realmente, aí sim, progredirá. Então esta é uma área das nossas vidas em que vale a pena fazer um esforço e investir nos relacionamentos corretos e adequados para que eles possam servir de apoio para que a nossa caminhada perante o Eterno seja cada vez melhor. Um ótimo fim de semana para você e até segunda, se o Eterno nos permitir.